Leia o texto a seguir e resolva a questão. E aí tem um texto aqui, né? Aí está dizendo que atualmente medicamentos à base de sais de lítio vêm sendo empregados para o tratamento de casos de depressão em pacientes maníaco-depressivos. A respeito do elemento químico lítio e de suas espécies químicas, avalie as seguintes afirmativas. Então nós temos 5 afirmações aqui, queremos saber o que estão corretas, né? Eu peguei aqui a tabela periódica, essa daqui não é da prova da SpaceX, eu peguei da UERJ e eu peguei essa daqui mais por causa do tamanho mesmo, tá, galera? Mas essa questão aqui, fiquem ligados que precisaria consultar a tabela que a prova disponibilizou. Então vamos lá. Primeiro é mencionado que um átomo neutro de lítio, ou seja, está dizendo que é neutro, eu entendo que tem número de prótons, que são de carga positiva, igual ao número de elétrons, que vem ser de carga negativa. Então observe que aqui, ó, 3 prótons e 3 elétrons, está dentro do padrão, então vamos prosseguir, ó. Um átomo neutro de lítio com número de massa 7 possui 3 prótons, 3 elétrons e 4 nêutrons. Primeiro ponto, a gente vai na tabela periódica para ver se o lítio tem número atômico igual a 3. Essa é a primeira coisa. Então, olhando aqui o lítio, ele sim tem número atômico igual a 3. Beleza. 3 elétrons, tá certinho, porque a questão disse que é um átomo neutro. Tá, agora vamos lá. Se ele tem número de massa igual a 7, ou seja, número de massa é igual ao somatório de prótons e nêutrons, então 7 é igual a número de prótons 3, o número de nêutrons só pode ser quanto? Só pode ser igual a 4, né? 4 com 3 vai dar 7, que tá certinho aqui. Então, sabendo que a 1 tá certa, eu posso eliminar a alternativa D e a alternativa E, tá? Elimino porque não coloca 1 como certa. Aí aqui na 2 ele diz assim, olha, que o cátion monovalente de lítio possui distribuição eletrônica semelhante à de um átomo neutro de berílio. Então vamos lá, para a gente poder saber qual é a distribuição eletrônica, né, do cátion monovalente de lítio, a gente primeiro faria o quê? E aí, galera, eu tô resolvendo de uma forma, é importante eu comentar isso, porque senão vai vir nos comentários alguém falando assim, ah, Marcelo, dá para fazer mais rápido. Lembre-se que muitas vezes no vídeo eu faço de uma maneira um pouquinho mais devagar, né, dando um pouquinho mais de volta, que é para aproveitar para poder fazer revisão. Então assim, quando a gente quer saber a distribuição eletrônica de um íon, primeiro a gente pega e faz a distribuição para o átomo e depois vê se ele perdeu ou ganhou elétron, né, localiza lá a camada de valência. Então no caso do lítio, eu iria fazer a distribuição eletrônica dele normal, tá? E aqui, ó, 1s2, 2s1. E aí, no caso, o cátion monovalente de lítio, o que eu teria? Eu ia localizar a camada de valência, que no caso seria a segunda camada, ia retirar esse elétron, ia chegar nessa configuração eletrônica aqui. Quando eu procuro na tabela periódica o berílio tá aqui, ó. O berílio, ele tem número atômico 4. Então, para 4 elétrons, né, para o átomo neutro de berílio, a gente teria a distribuição eletrônica 1s2 e 2s2, tá? Essa seria a distribuição eletrônica para o berílio. Uma parada que eu gostaria de comentar com você aqui que está acompanhando o vídeo é que essa configuração eletrônica aqui, ela vai se assemelhar à configuração eletrônica do hélio, tá? Que tem número atômico 2. Show de bola, galera? Então é isso. Aqui nessa afirmação de número 2 tem meio que uma pegadinha para quem acha que 1 mais significa que ele ganhou o elétron. Na verdade, ele perdeu. Então a 2 está errada, tá? Então vamos lá. Eu posso eliminar a letra A, que coloca 2 como certo, a gente viu que não está certo, e fica entre a letra B e a letra C. Num contexto de prova, se eu estou muito seguro do que eu estou fazendo, percebam que tanto na B quanto na C colocam que a 3 está certa. Então, teoricamente, se eu tiver com pouquíssimo tempo para poder fechar as questões, eu nem veria a terceira, tá? Mas a gente aqui no vídeo vai fazer isso, beleza? Então, já que a 3 aparece nas duas, por que a 3 está certa? Então, vamos apagar aqui, e agora a gente já pode ler, ó. O átomo de lítio é o que possui o menor raio atômico dentre os metais alcalinos. Então, os metais alcalinos são esses aqui do grupo 1, né? E o raio atômico, ele aumenta o quê? Ele aumenta de cima para baixo. Então, falar que o lítio é o que possui o menor raio atômico dentre os metais alcalinos está correto. Lembre-se que o hidrogênio, ele não é um metal, beleza? Então, dentre os metais alcalinos, e quem são os metais alcalinos? Hidrogênio é hidrogênio. Então, metal é lítio, sódio, potássio, bídio, césio e frança. Então, dentre os metais alcalinos, ele sim é realmente o que tem o menor raio atômico. Então, a 3 está certa. Na 4, diz que o estabelecimento da ligação química entre um átomo de lítio, que a gente já viu que é um metal, e o átomo de cloro, que é um não metal, né? O cloro está aqui desse lado aqui, né? Então, o cloro é um ametal. No sal cloreto de lítio, dá-se por meio de uma ligação iônica. Tá certinho, tá? A gente vai ter aqui o lítio um metal, né? Que tende a perder elétrons,
elétrons, e o cloro, que é um não metal que tende a ganhar aí elétron. Então a gente sim vai ter a ligação caracterizada como iônica, e a 4 está certa, e aí a gente já chega na B como alternativa correta e elimina a C. Mas por que que a 5 está errada? Então ele diz que o elemento químico lítio está localizado no grupo 2 e no período 1 da tabela periódica. Na verdade é que ele trocou. Na verdade, o período é o referencial na horizontal. Então qual é o período? O período é o segundo. Então aqui trocou, na verdade é o segundo, e o grupo que é o referencial na vertical, ele trocou aqui, ó, é o primeiro grupo, tá? Então é o grupo 1 aqui. Show? Então tá trocado, então por isso que a 5 tá errada. Bom, então é isso, galera, questão 35 resolvida.